Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nossa primeira edição para falar dessa rodada de Campeonato Brasileiro, rodada de despedida, né? Beleza, é um até breve, é um até logo, mas chato, né? Ficar sem Campeonato Brasileiro por causa de data FIFA, meu Deus do céu, ninguém aguenta mais essas datas FIFAs aí. Para alguns times, bom para treinar, ganhar entrosamento, jogador novo chegando, ou então descansar mesmo fisicamente daquela estafa. Para outros, pior ainda, porque em vez de descansar, alguns jogadores vão para as suas seleções, voltam piores do que já estavam. Enfim, a gente vai falar aqui da rodada, é claro, também trazendo o impacto dessa data FIFA. E lembrando a você que ontem, 19 horas, tivemos o nosso podcast. Eu, Michael Martins, a Artemis Batalha, a Júlia Calabria, falando muito de futebol brasileiro. Agora a gente vai falar da rodada. São 3 jogos hoje apenas, né? Um às 16 horas, outro às 18h30. Fechando a noite, um grande jogo às 21 horas. Primeiro jogo é Ceará e Juventude. Esse jogo tem mais impacto se o Juventude pontuar. Se o Juventude vencer, tem um impacto imediato em tabela, né? É claro que para o Ceará, jogando em casa, no Castelão, diante da sua torcida, fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro. Para o que se esperava do Ceará, um time que voltou da Série B, a gente vê aí dificuldades, por exemplo, de clubes que voltaram da Série B, mas, em compensação, Mirassol e Ceará estão em outra vibe, né? A gente vê essas equipes muito bem, obrigado. Agora, o Juventude, que no ano passado conseguiu se manter, está com dificuldade. Perdeu o último jogo em casa para o Botafogo, tinha vencido seu jogo atrasado em relação ao Vasco, que era um adversário direto, o Juventude precisava dessa vitória. E agora o Juventude fora de casa vai ter que buscar pelo menos um pontinho para incomodar ali Vasco, Vitória e os outros que estão um pouquinho mais à frente, né? Porque se o Juventude vencer o Ceará, ele joga Vasco para a zona de rebaixamento. E aí o Vasco da Gama vai ter que correr atrás no seu jogo para poder vencer o Sport. É o Sport, o último colocado. Então, jogo é jogo, meu amigo. 11 contra 11, o Sport foi lá na Arena Grêmio, ganhou. O Sport tem incomodado o São Paulo, por exemplo, 2-2. São Paulo não conseguiu vencer o Sport. E para o Vasco, nada mais do que a vitória interessa, para poder desgrudar ali de vez, né? E o Vitória da Bahia joga em casa contra o Atlético Mineiro, que está em crise. Então a situação do Vasco é secar muito o Juventude hoje. Porque se o Juventude vencer o Ceará, olha, bicho vai pegar. O Vasco vai ter que fazer das tripas coração para conseguir vencer o Lanterna do campeonato, mas que vem pontuando nos últimos jogos. O Sport vem mais empatando do que perdendo, né? Seja a verdade dita aqui. Depois, às 18h30, tem Botafogo e Red Bull Bragantino. Um confronto que tem acontecido muito nos últimos anos envolvendo Copas. Botafogo e Red Bull Bragantino na Libertadores do ano passado, esse ano na Copa do Brasil, sempre com vantagem do Botafogo. A questão é que no Brasileirão, o Red Bull Bragantino foi quem venceu o jogo do turno, venceu por 1-0, foi a primeira derrota do Botafogo e a primeira vitória do Bragantino no Campeonato Brasileiro, né? Então é um jogo em que o Bragantino vem de boa vitória, uma goleada sobre o Fluminense, o Botafogo também vem de boa vitória fora de casa sobre o Juventude, vitória que não vinha há mais de 29 anos, já aconteceu, né, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, e o Botafogo com algumas despedidas possíveis, né? Outras certas, algumas possíveis. Estou falando do John, goleiro John, hoje o Neto está no gol, o John nem relacionado foi, o Botafogo ainda não confirmou a venda do John, todavia, tudo indica, o Fabrício Romano, o grande jornalista especializado em transferências internacionais, cravou que o John é jogador do Nottingham Forest. E ainda existe a possibilidade de o Cuiabano, que é um jogador importantíssimo no Botafogo, mas está machucado, né? E eu tenho para mim que ele já se recuperou da lesão. O Ancelotti falou sobre 3 semanas, tal, dando um lastro grande aí, até para não colocar pressão para que a negociação pudesse acontecer. Esse sumiço do Cuiabano
eu já estava desconfiando que na verdade era venda, era negociação. A questão agora é o ok do jogador. Tá tudo certo entre Botafogo e Nottingham Forest. O John, ok. Falta o cuiabano dar o seu ok e esses jogadores não atuarão mais pelo Botafogo na temporada de 2025. Como o cuiabano já não vinha atuando mesmo, o Alex Telles foi relacionado, mas não deve ser titular. O Botafogo não tem o Alan hoje, não foi nem relacionado, Barbosa também não foi relacionado e deve ir a campo com o Marçal na lateral e o Neto no gol. E aí o Ancelotti, é claro, vai, de acordo com a carga física, vai escalar esse time para enfrentar o perigoso Red Bull Bragantino, que se vencer hoje, ultrapassa o próprio Botafogo. Red Bull Bragantino tem chances, inclusive, de figurar no G6, a depender dos resultados da rodada. Tem Mirassol e Bahia amanhã, vai dar uma secadinha no Mirassol. Tem São Paulo hoje contra o Cruzeiro, dá aquela secada. Então o Red Bull Bragantino também está na briga para ficar ali, pelo menos até a data FIFA, dentro do grupo dos melhores colocados. A questão é que o Red Bull não dá sorte contra o Botafogo mesmo, né? Ganhou o jogo do turno, 1-0 e tal, mas nos últimos 2 jogos, aconteceram há pouco menos de um mês, perdeu os dois, 2-0 no Newton Santos e 1-0 lá em Bragança Paulista. Então, o Botafogo tem mais possibilidades de vencer, pode inclusive grudar ali no Bahia, né, é o que o Botafogo quer, ficar o mais próximo possível do grupo dos 4 primeiros colocados. E aí, de repente, para o Botafogo é vencer hoje e dar aquela secadinha no Cruzeiro, né? O empate entre Cruzeiro e São Paulo para o Botafogo seria o ideal. Cruzeiro e São Paulo se enfrentam às 21 horas. Para o Cruzeiro é vencer ou vencer. O Cruzeiro está muito bem obrigado na Copa do Brasil, com uma vantagem muito boa em relação ao Galo. E o São Paulo está muito bem obrigado em quase todas as frentes, né? O São Paulo vem muito bem aí na Libertadores da América, está nas quartas de final e no Campeonato Brasileiro vem numa ascensão interessantíssima com o Hernan Crespo. Parece outro time. O trabalho com o Zubeldia já tinha batido no teto, vem o Crespo, novos ares, nova filosofia, novo ânimo e o São Paulo vem se transformando numa equipe muito mais competitiva do que era com o Zubeldia, né? Então, São Paulo e Cruzeiro hoje um jogo muito equilibrado, Cruzeiro, claro, com um time mais azeitado, etc e tal, mas o São Paulo vem competindo dentro e fora de casa e não vai querer desgrudar também, porque se o Botafogo vencer, o próprio Bragantino vencer, Botafogo e Bragantino, o São Paulo fica muito para trás. Então, ou o São Paulo desgruda muito, se o Botafogo vencer e ele não, ou o São Paulo vai vendo mais times encostando ali na briga por Libertadores, no caso da vitória do Bragantino. Um empate para o São Paulo, entre Botafogo e Bragantino é o melhor resultado. O Cruzeiro não está olhando para trás nesse momento, né? O Cruzeiro está olhando para frente e o resultado para o Cruzeiro é vencer e dar aquela secadinha em Flamengo e Palmeiras, já que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e 1 jogo a mais do que o Flamengo, tá certo? Mais tarde a gente volta com os resultados da rodada. Valeu!